Cadê? Uhum, uhum, uhum. Boa noite. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Vamos ler Romanos 8. Hoje eu tive que procurar uns assuntos a mais. Aí fiquei estudando até agora para poder achá-los. Mas é bom relembrar. Então a gente vai orar para ler Romanos, tá bom? Aqui tá muito alto. Assim tá melhor? Tá, né? Ficou baixinho, mas tudo bem. Assim ficou baixo demais. Assim tá bom? Tá bom. Você parece só minha cabeça. Eu não gosto muito desse computador, não. É a mesa que é errada, eu não sei. E a cadeira tá baixa. Não sei nem onde é o negócio pra subir dele. Depois eu acho. Baixou, subiu. Ui, quase caí. Vamos lá orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Bondoso Jesus. Bondoso Pai, nós estamos aqui para dar continuidade às palavras de Paulo, que com certeza absoluta ele continuou tendo explicações de orientação de Jesus por tudo que ele explica, por tudo que ele entendeu mais do que os outros. Nós pedimos, Pai, para que nós também possamos entender vossas palavras e ensiná-las de acordo com vossa vontade e não nosso ponto de vista, Pai. Por favor, coloque em nosso coração e nossa mente que o Senhor, Pai Celestiais, o Senhor e o Espírito Santo Substancial, é pessoas extremamente científicas e matemáticas. Então o Senhor fez tudo logicamente dentro de uma base que dá, Pai, para ver nos círculos da natureza, no crescimento físico do homem, no crescimento espiritual necessário, nos círculos do tempo. E tudo tem números, Pai, inclusive em vossa palavra bíblica. Por favor, permita que nós possamos compreender que o maior cientista de todo o cosmos, o universo e todas as dimensões é o Senhor. Por favor, permita que nós possamos nos aperfeiçoar através de vossas palavras, mudando o nosso método de vida, compreendendo sobre o mundo espiritual e compreendendo que existem classes no mundo espiritual e que devido à queda, essas classes foram divididas, todas elas, menos serafim, mas de querubim para baixo foram divididas e alguns caíram no inferno, seguido pelos querubim Lúcifer. E levou, como diz a Bíblia, a terça parte, Pai. Por favor, permita que possamos entender e possamos compreender que isso está nas linhas da Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento, pela palavra de vossos discípulos, de vosso Filho Jesus e as palavras que foram ditas. Te peço que nos dê sabedoria espiritual, que o Senhor tome posse de nosso Brasil, Senhor. Não desista da promessa que também o Senhor, como diz a Bíblia, não é homem para mentir. Se o Senhor determinou, como diz em Isaías, o que o Senhor determinou também o fará. O Senhor predestina a pessoa e ajuda ela a se preparar para ser glorificada por vós. Então o Brasil é uma pátria que está destinada, Pai, a ser uma pátria celestial vossa, para alimentar e ajudar as outras nações, pela grandeza de bênção que o Senhor colocou aqui. Nós somos eternamente gratos. Tome posse, Senhor, do justo nos poderes. Levanta e faz com que os bons anjos dele, os anjos da guarda dele, abra a mente original dele para poder compreender a finalidade deles, ter tido posições elevadas, que daqui nem o corpo físico eles vão conseguir levar. Pai Celestial, por favor, esteja com cada uma de nossas autoridades, guiando, protegendo e colocando ela para que ela entenda a importância de proteger a soberania nacional, o seu povo e sua nação. Te peço que esteja também com todas as forças armadas, as federais, estaduais e as municipais. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Tem gente. Oh, boa noite, Nete. Faz tempo, viu, que eu não lhe vejo. Eu não consigo lhe marcar, Nete, senão eu marcava. Beijo no seu coração. Oi, Laura, irmãzinha, boa noite. Ai, Laura, eu preciso falar até contigo sobre aquele assunto que a gente ia fazer junto aqui e você não me deu mais notícia. Depois você me dá notícia, tá bom, Amarela? Então, boa noite, que o Papai do Céu esteja com todos nós. Vamos começar a leitura. Hoje vai ser interessante, tá? As pessoas, quando falam de classe angelical, geralmente pensam que isso é coisa de esotérico, é de
Mas é assim, eu sempre gosto de dar exemplo da cachaça. Se você pegar uma garrafa de cachaça e tomar, vai alterar a sua personalidade, sua compensação. A Milane disse o nome de uma coisa que a gente tem na cabeça que desequilibra a pessoa, quando tem álcool ou drogas. Mas se você pegar uma garrafa de cachaça e colocar raiz, deixar elas apurar, né? Tirar a essência da raiz. Então o álcool vai embora, porque ele vai demorar ali e também vai evaporar-se para tirar essa essência, torna-se um remédio. Então quem dá finalidade às coisas é os filhos de Deus ou os filhos do capeta, né? É o homem, é o ser humano. Então a mesma coisa, os ensinamentos de Deus. Né? Tem pessoas que acham que a planta, que tem um nome científico que eu não sei, mas vulgarmente chamada de uma de Comigo Ninguém Pode e a outra de Espada de São Jorge, não sei porquê. As duas têm nome científico. Elas têm um poder já descoberto pela NASA de absorver energias negativas e proteger o ambiente. E uma das únicas plantas que de noite ela solta oxigênio. Por isso você pode ter ela dentro de casa, no quarto, etc. Então veja como Deus é maravilhoso. Agora, se a pessoa pegar uma galinha que a gente come e botar para dar para algum espírito, é responsabilidade da pessoa. Ela tem que lembrar que não é a galinha que ela está dando sangue, é o próprio dela representado pelo galinha. Então isso é muito sério. Mas isso a gente vai ler depois. Hoje a gente vai falar sobre anjo, protestado e tudo. E eu vou dar os versículos no final de cada um deles. Porque hoje é só 14 versículos, então é fácil botar os dois juntos para poder a gente compreender, tá certo? Então vamos à leitura, ok? E dentro da Bíblia, lógico. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Toda alma está sujeita às potestades, potência, força e poder. Superiores, porque tem as potestades inferiores. Ah, meu Deus, eu esqueci. Espera um momentinho que eu vou botar aqui. Deixa eu ver o que eu encontro. Pronto, achei. Deus é maravilhoso. Como eu amo. Deixa eu tirar ele aqui. Por que eu estou dizendo? Por que Paulo colocou superiores? Porque em outro versículo, também em Romanos, e a gente já passou, mas eu vou colocar aqui embaixo, tá? Diz assim, ó. Ele fala, eu vou repetir o versículo que ele disse, tá? E depois eu leio esse. Vou ler primeiro o que a gente estava lendo. Opa, Messi. É ruim porque eu não estou imprimindo mais. Ó, ele diz assim: toda alma, toda a gente, né? Porque a gente é corpo e espírito. A alma era do Velho Testamento, com Jesus teve espírito de vida. Então toda alma está sujeita às protestades, que é uma classe angelical. Potência, força e poder, eles são superiores. Por que ele fala dos superiores? Que estão ligados a Deus. Porque aqui embaixo, antes, lá em 8, Romanos 8, ele diz assim: porque estou certo de que nem a morte e a morte espiritual, nem a vida, nem anjos, que é uma classe nem principiado, nem protestado, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então existe o quê? Tanto a classe boa angelical, como a classe má angelical. Ele ali estava falando das protestades que está com quem? Com Satanás. Por isso que lá em Apocalipse 10 diz que houve uma guerra nos céus e o arcanjo Miguel lutou com o demônio e ele e seus anjos foram jogados no inferno. Então tem classes angelicais que se abandonaram a Deus, e foi uma terça parte, né? Abandonaram a Deus e foram para o inferno, certo? Entenderam? Então eu vou continuar. Desculpa. Ai, meu Deus. Eu tô assim ainda. Começa a falar, começa a dar tosse. Mas vamos continuar. Peraí só um pouquinho.
É porque eu esqueci de pegar esse para vocês. Isaías 14, de 12 a 15, fala que Lúcifer caiu no inferno. Boa noite, minha irmã. Gratidão eu tenho por você estar me apoiando aqui, minha irmã. Muito obrigado, pastor Genilda. Viu? Então, Isaías 14, de 12 a 15, conta a história. Como caíste do céu? Ou seja, originalmente, Lúcifer era um nome de luz, filho da alva, filho do amanhecer, né? Filho da perfeição. Ele não era perfeito, mas ele era um filho da luz. E foi atirado à terra. Você derribava as nações, ele governava, cuidava. Você dizia no seu coração, ele já estava querendo derrubar Adão e Eva por causa da posição de filhos que Adão e Eva estavam tendo, e ele ainda estava na posição de querubim. Lá em Ezequiel diz que ele era um querubim. Você dizia em seu coração, subirei os céus, erguerei meu trono. É uma classe angelical, que era abaixo dele, acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Lembrando o sonho de José, ele sonha que 11 fechos se inclinavam para ele. Não, desculpa. São dois sonhos. O outro ele diz assim, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Aí os irmãos ficam bravos, quando vai contar para o pai, ele diz, então quer dizer que eu, o sol, a tua mãe, né, a lua, e teus 11 irmãos vão nos inclinar para você, e realmente, sol, que simboliza pai, lua, a mãe, e as estrelas, irmão. Então, quando ele diz, desculpa, eu tô ruim, subirei acima das estrelas do Altíssimo, subirei acima dos filhos de Deus. Quem era escolhido para fazer essa plenitude na terra? Era Adão e Eva. E ele realmente derrubou Adão e Eva e ficou inferior, porque ele caiu de querubim para arcanjo, e Adão e Eva caiu como anjo, servo do servo, né? Eu me sentarei ao monte da Assembleia, ou seja, dominaria todas as classes de anjo, do ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Se você vê em Pedro, quando ele está dando testemunho, a gente vai chegar lá ainda lendo, ele diz assim, hoje demos testemunho por uma grande nuvem. Não, hoje tem uma grande nuvem de testemunho. E aí, nesse dia, diz que ele salvou 3.000 homens. Então, nuvens é pessoas preparadas. Por que nuvem? Porque nuvem é onde está o ozônio. E o ozônio, ele purifica o ar. Por isso que o urubu, quando come, sobe lá para cima, fica rodando para se purificar. Senão ele morreria, né? Então, nuvem quer dizer pessoas purificadas, pessoas prontas para estar com Deus. As altas nuvens. Por isso que diz que Jesus veio sobre as nuvens, veio superior às pessoas que estão preparadas para receber. Serei como o Altíssimo. Não, ele queria ser um Deus, né? Mas as profundezas de Sheol, que é o inferno, você será levado e irá a fundo do abismo. Quer dizer, ele foi para o mais profundo do abismo. Ok? Eu espero que dê para entender que eu vou voltar à leitura. Certo? Se tiver dúvida, gente, é só perguntar, tá bem? Vamos lá. Ele começou assim, né? Toda alma está sujeita a potestade, potência, força e poder, significa isso. Superiores, que estão com Deus. Porque não há potestade que não venha de Deus. As potestades que há foram ordenadas por Deus. As outras que já estavam do lado de Satanás. Por isso que eles nem um abismo, nem a potestade, não sei o que, naquele, né? Não vão conseguir. Então tem os mesmos nomes, porque são classes em nível espiritualmente. Depois eu leio sobre isso. Por isso que resiste a potestade, resiste à ordenação de Deus. Ou seja, quem não segue o ordenamento das potestades, aqueles que não recebem a disciplina do céu, está resistindo a Deus. O que resiste terão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados, eles eram como juízes, que está ali vendo, e ou você vai ser condenado ou vai ser livre, pela classe de anjos, que não é anjo, anjo é uma classe pequena, mas a gente vai poder entender. Ela eu acho que é a quarta, depois eu explico, depois da leitura, não vai ficar difícil. O que quer dizer, porque os magistrados, que são protestados,
são terror para as boas obras, mas não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem. Ou seja, não quer temer a justiça divina? Faz o bem. E terá louvor dela. Ou seja, ela vai lhe ajudar, né? Louvor é te colocar, oh, bum, essa pessoa merece isso ou aquilo, certo? Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela vai tirar a espada. Porque é o ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então, olhe bem, isso é o tempo todo. Se não faz as coisas corretamente, você pode ser, não é nem castigar, né? Paulo falou castigar, mas na realidade é você ganhar, ser posto na posição que você merece. Você está fazendo bem, Deus vai te dar bênção, louvor. Se você está fazendo mal, Satanás vai lhe pegar e ele vai, como quem? Porque quem castigou ou não castigou, quem foi testar e punir Jó? Não foi Deus, foi Satanás, entendeu? Então, se você não estiver fazendo bem, quem vai aprontar com a gente e fazer o mal é Satanás. Deus não faz o mal a ninguém. Portanto, é necessário que eu lhe esteja sujeito, que a gente esteja sujeito à justiça divina. Não somente por castigo, mas também pela consciência. Ou seja, não vamos ter medo do castigo, porque Deus não castiga. Quem castiga é o capeta. Mas vamos ter consciência de que temos que fazer as leis divinas ser cumpridas em nós, em nosso lar, em nossa casa. Por essa razão também, pagai tributos, porque são de ministro de Deus, ou seja, pagar tributo aos ministros de Deus que estão na terra, agora ele está falando, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai cada um que deves, a tributo, tributo, a imposto, imposto, e a que temor, temor, e honra, honra. A quem você deve ter temor? De olhar perante Deus. E quem você vai honrar? Deus e o Messias, tá? Ninguém deves coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Qual é a lei? Amar o próximo como a ti mesmo. E por que Jesus resumiu? Porque nesse resumo se cabe tudo e Paulo vai explicar agora. Olha, aí ele diz assim, com efeito, como é que você cumpre a lei? Não adulterais, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Esse é demais, gente. Porque o povo está dando muito, levantando a leva um dos outros, mentindo, né? Até às vezes para tomar coisas das pessoas. Não cobiçarás nem mulher, nem homem do próximo, nem coisa nenhuma do próximo. Ele diz, nem o jumento do próximo, quer dizer, nada que é dos próximos. Ah, eu quero isso para mim, ela não merece. Eu já estou cobiçando as coisas. E Jesus disse, até em pensamento já é pecado. Se olhar para uma mulher com intenção, né, de adultério, já pecou. Ele só de pensar. Então isso serve também para as outras coisas. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás teu próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer de novo, o amor não faz mal. Por que amar o próximo como a ti mesmo? Porque o amor não faz mal. Você não quer receber o mal e se você ama, você não vai fazer mal. Então é demais, né? Olha, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O Pai Mundo sempre diz que o amor verdadeiro é aquele que só faz o bem. Mesmo que às vezes você saia machucado, você não se vinga, como a gente leu ontem. Você deixa que Deus é o dono da justiça. Ainda tem o protestado que ele está ali, sempre vendo o que cada um está fazendo, né? Que é o juiz. E não é como assim? Eles são juízes de classe, vamos dizer, são os juízes da cidade. Aí depois vem o Tribunal de Justiça, que é Estado, né? Então a outra classe que vê isso. E depois o Supremo, como tem na Bíblia, a gente pensa que não tem, mas tem o Superior Tribunal Celestial na Bíblia do Céu. É Deus e o próprio Messias, certo? Vamos lá. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Gente, olha bem. Todo mundo diz, pastores, vários por aí, quando morre, dorme. Mas Paulo diz aqui, o sono está na de ignorância. Olha bem, vou ler de noite. Ou de novo, desculpa. Ó, isso eu digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, qual era a salvação? Eles esperavam a segunda vinda do
Messias, infelizmente, vai mais de 2000 anos para acontecer, porque o povo houve muitas falhas na história. A gente tem um curso que explica tudo isso. Então, despertar do sono é abrir a mente, sair da ignorância para o conhecimento. Então, quando você morre e vai dormir, não vai, infelizmente. Você vai ficar na ignorância. A ignorância pertence ao inimigo de Deus. Entendeu? Por isso que é importante conhecer a verdade do Pai Celestiais e praticá-la. A noite é passada. O que é a noite? A noite é estar no sono. E o sono representa trevas. Olhe bem o que ele vai dizer. A noite é passada, o dia é chegado. Por que o dia é chegado? Porque ele estava falando que Jesus tinha estado na terra e trazendo uma nova luz, uma nova verdade. E quando acontece a segunda vinda, ele traz e abre o livro de 7 estrelas, ele traz uma nova mensagem. Por isso que lá em Apocalipse a gente vai ler, ele diz, importa que profetize outra vez entre povo, línguas e reis, tá? Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Quem é as obras das trevas? É a noite, o passado, né? Alguns continuam ainda nas trevas praticando. Visitando-os e vestimos-nos das armas da luz. Qual é a arma da luz? O que é a luz? É a verdade, o amor verdadeiro e a prática da verdade, certo? Andemos honestamente como de dia. De dia quer dizer, na claridade, sem ter que esconder nada. O Pai Mundo diz que a gente tem que ser como o sol de meio-dia, porque tanto o Pai Mundo como a Mãe Mundo. Porque meio-dia não há sombra. Pode marcar meio-dia e fique na rua no sol, você não terá sombra. Tá certo? E se você acender um fósforo, me arrepio todinho. Porque é bonita essa experiência. Se você acende um fósforo e bota na parede, ele não dá sombra. A luz não tem sombra. A sombra simboliza a ignorância e o pecado. A ignorância sobre as coisas, a verdade dos pais celestiais, do Messias, dos verdadeiros pais, e o pecado, porque quando você está na ignorância, você comete coisas que você acha que é normal e não é. Andemos honestamente como dia e não em gulatonia, comer exageradamente, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em desolações e nem em contendas e inveja. Mas revestido do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado na carne, ou seja, não fica pegado aos desejos da carne em suas concupiscências. Eu não preciso explicar o que é desejo da carne, né, gente? Ele já falou um monte de coisa e Jesus também. Mas seria fornicação, que é sexo sem solteiro, adultério, traição, falsidade, tudo que Paulo disse aí e muito mais. Certo? Essa foi a leitura de hoje. É pequenininha, mas deu para entender, deu para compreender a leitura. Eu fui muito rápido, eu espero que tenha entendido. E eu vou ler sobre os anjos, para a gente ver. As pessoas acham que anjo é coisa de esoterismo, as classes. Né? Como acham também que pedras é coisa, né, não tem. Pedras, cada pedra tem uma energia, como chama, telúrica, né, porque ela está na terra. E essas energias fazem bem ao corpo físico. Cada pedra representa uma parte do nosso corpo. É muito bonita essa ciência. E foi Deus que deixou. Se você usar qualquer coisa de Deus para o mal, ele devolve. Você pode ver que as pessoas não pensam mais, porque o povo pega. Se você jogar coisa ruim, fazer um feitiço no mar, ele vomita o feitiço. Porque o mar é um cristal, o sal é um cristal, então o mar é um cristal. Você joga lá e ele não recebe. Vamos lá. Vou ler agora, me dê licença, eu vou ler sobre os anjos. Olha, existe, deixa eu tirar essa palavra daqui que não é. É o seguinte que traz tradicional, são 9 os coros da classe angelical, não é dos anjos, é angelical. São serafim, querubim e trono, é a primeira classe. Dominação, potestade e virtude, segunda classe. E a terceira classe é principiados, anjos, arcanjos e anjos. Agora, onde está isso, mestre? Os serafins é mais difícil, só tem 2 versículos e um capítulo falando dele. O primeiro capítulo está em Isaías 6:2, que diz assim: o nome serap de hebreu significa queimar completamente, purificar completamente. Segundo o hebraico, o serafim não é apenas eles estão dizendo errado, né? Consumidor, no amor, o sumo sacerdote do bem. Na realidade, esse fogo, Jesus disse, eu queria vir pôr fogo na terra como eu queria que tivesse ardendo. Jesus não botou fogo, ele deu palavra, ele deu ensinamento. Então, a palavra, por isso que
que em Tiago diz que a língua é um pequeno corpo que contamina, né? E fala também que a língua é um fogo. Paulo fala em Tiago. Então, fogo quer dizer palavra. Palavra de Deus. Palavra que lhe queima o mal e lhe traz luz. Então, no amor o sumo do bem. É o nosso, é o Altíssimo, é o servidor Altíssimo, fica mais próximo de Deus. Então, esse está em Isaías 2, deixa eu ver aqui. Eu botei aqui embaixo. Cadê? Isaías 2:1. E eu vou descer para ler, porque eu botei aqui embaixo. Serafim. Isaías 2. Isaías 6:2, de 1 a 2. Serafim está por cima dele, está o superior. Cada um tem 6 asas. E 2 cobriam o seu rosto. Está falando da arca. E com 2 cobriam os seus pés, 2 eu voava. Isaías 6:6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva e tirando do altar com uma tenaz. Ou seja, ele trouxe uma palavra viva, né? Para o profeta Isaías. Então, só tem esses 2 versículos falando da classe angelical serafim. Querubins tem muito, mas eu só trouxe pouco. Que é quando ele fala também da queda. Tem outros, né? Querubim amado e tal, e tem os que apareceram também ficaram em cima da Arca da Aliança. Diz assim, ó, Ezequiel 28:13 a 17, eu não vou ler tudo. Estava no Éden, no jardim de Deus, de boa pedra preciosa, era a tua cobertura. Sodoma, e vai dar o nome das pedras. Tu era o querubim ungido para cobrir. Cobrir o quê? Proteger os homens, educar, estabelecer. Estabelecer-se no Monte Santo de Deus estava. No meio das pedras afogueada andava. Pedras quer dizer o quê? Pessoas. Afogueada o quê? Pessoas que estavam com Deus, né? Tinha palavra. Afogueada, estava em fogo celeste. Andava. Lembra que Jesus disse, Pedro, tu é pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja e nenhum mal te derrubará. É curta a palavra, mas é isso. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia que foste criado até achou iniquidade em ti. Ou seja, quando ele caiu. Aqui fala da queda de Lúcifer. Multiplicado o teu comércio, encheu o teu interior de violência. Quando ele viu o poder dele, e ele viu que Adão e Eva seriam superiores, filhos de Deus, então ele disse, violência e pecaste, por isto te lancei no profano do monte de Deus. Expulsou ele. E tu parecesse ao querubim coberto no meio das pedras afogueadas, e elevou teu coração por causa da tua formosura. Ou seja, ele abusava até mais, mas eu só vou ler até aqui, tá bom? Isso é de querubim. E quando chega depois de querubim, o próximo é dominação, mas só tem um versículo que fala de vários outros. É assim, ó. Em Colossenses 1:16, para ver que tudo que Paulo está falando está na Bíblia. Não participa, não é do esoterismo, é bíblico. Se o esoterismo usar erradamente, o problema é dele. Colossenses, Paulo, carta ao Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Quais são os invisíveis? Visível tudo que a gente vê, invisível são o mundo espiritual. Seja trono, que é depois do querubim vem o tronos, e depois do tronos, já é a segunda hierarquia, vem dominação, isso está não está dizendo assim, vou ler como está. Seja tronos, seja dominação, seja principiado, seja protestado, tudo foi criado por ele e para ele, por Deus e para Deus, porque Deus ofertaria o seu filho, o Messias, ficaria abaixo do Messias, isso foi o ódio de Lúcifer. Então a gente vai ver, dominação também tem Efésios 1:21, diz assim, acima de todo o príncipe, que depois de dominação vem o principiado e poder, o protestados dominam e de todo o nome que se semeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Isso é a dominação, ele domina o principiado e os protestados. E o principiado e protestado está aqui em cima, no versículo Colossenses 1:16. E a virtude foi mais difícil para achar, mas eu achei. Lembra do anjo que entrava, tá? E lembra quando Jesus disse, quem tocou em mim, senti sair de mim a virtude. Virtude é a classe angelical que tem o poder de cura, certo? E aí diz assim, ó, e toda a multidão procurava tocar porque saía dele virtude de Jesus. Jesus tem
o poder de cura, e a mulher tocou nele e foi curada. E como é que sabe que é um anjo? Diz aqui Lucas 9, de 1 a 2. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhe virtude, deu o poder desses anjos andar com ele e fazer cura. Jesus não precisava de anjo, tá? Por que Jesus não precisava de anjo? Porque ele era o Filho de Deus. Ele estava acima de todos, inclusive de serafim, certo? Boa noite! O menino deu boa noite, eu não vi. Ó, então assim, ele deu... Jesus tinha o poder por si próprio, porque era Filho de Deus, não precisava de ninguém. Mas aos discípulos, ele deu aqui, vamos ler de novo, diz aqui assim, opa, entrei na página errada de novo. Lucas 9, de 1 a 2, diz assim, convocando seus 12 discípulos, dele virtude e poder sobre todos os demônios para curar as enfermidades, enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então ele deu o quê? Anjos de virtudes para que acompanhasse ele e eles pudessem ter... quer vir aqui? Uma coisa? Vá, pera, deixa eu terminar de ler um minutinho. Cadê sua mãe? Chame ela. Ela não pode. Eu vou já, então vai aqui no meu. Vá. Então, Lucas 9, de 1 a 12. O arcanjo tem Judas 1,9, mas o arcanjo Miguel, quando contentou o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Mesmo sendo, olha bem como é sério, dizer juízo de maldição para outra pessoa. Mesmo Miguel lutando com o diabo pelo corpo de Moisés, ele não maldiçoou ele. Ele simplesmente lutou de maneira justa, de maneira do céu. Como diz o... Hã? Acabou o papel higiênico. Então tem aqui, ó. E não ousou pronunciar juízo de maldição contra quem? Contra o diabo. Mas disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, ele não podia, mas o Senhor, Deus, podia repreendê-lo. Anjo tem um monte, arcanjo também, mas o soba tem um. Hebreus 1,14 diz assim, os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que não há de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Não, os anjos vêm servir só os filhos de Deus. Quem está batalhando pela salvação recebe ajuda angélica. Ok? Nem todos são de Deus, por isso que Paulo diz isso. Eu espero que tenha entendido. Qualquer dúvida me chama, conversa e eu explico mais, tá certo? E anjo são espírito, porque eles não fazem parte da vida física, eles fazem parte da vida espiritual. O anjo apareceu Maria, o anjo apareceu José para ele não abandonar Maria, o anjo apareceu para os discípulos para dizer que Jesus não estava mais ali, né? Não estava entre os mortos, estava entre os céus, né? Então há muitas demonstrações de dentro da Bíblia sobre anjos e os arcanjos e os outros mais, tá bom? Espero que entenda. E qualquer coisa é só me perguntar. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Te agradecemos por ter deixado tantas coisas, Pai, para aprender dentro de vossa palavra, dentro de vossa Bíblia. Obrigado por ter, Jesus, permitido que eu encontrasse o Pai Mun e a Mãe Mun, que nos ensinou a ver a Bíblia e estudá-la de uma maneira de oração profunda e compreender, Pai, vossas palavras que antes nós não entendíamos. E nós somos eternamente gratos, Jesus, por isso. Por ter preparado a segunda vinda, por ter nos dado a oportunidade de conhecer e de viver. Mesmo que nós ainda não somos perfeitos, Pai, mas estamos lutando para nos tornar pessoas melhores. Cada um de nós, para te oferecer como filhos e filhas, como diz a música. Vim aqui te oferecer o que sou e o que eu tento ser. Então, Pai, por favor, que nós possamos conseguir ser filhos e filhas vossas, para que possamos aprimorar nosso conhecimento, para não repetir os erros do passado, que as pessoas rejeitaram Jesus por não compreender as profecias do Velho Testamento que eram claras para nós, que agora entendemos pela vida e pelas palavras de Jesus. E nós somos agora gratos pelo Pai e Mãe Mun, que nos fez entender as palavras de Jesus, amá-lo e respeitá-lo por tudo que ele fez, Pai Celeste, por cada um da humanidade. Como disse o Pai Mun, tem que se apegar nessa frase: Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho por amor ao mundo.
Então, não foi só por uma igreja, ou por uma religião, ou por uma pessoa, mas vós fizeste isso e Jesus aceitou porque ele disse, eu dou, ninguém toma, eu dou para pegá-la depois, porque ele deu o corpo físico, mas o espírito deles ascendeu até a vós, Pai. Então, nós somos eternamente gratos por toda a vossa verdade, por todo o vosso amor. E queremos cada dia vencer a nós mesmos. E como diz Paulo, vencer as concupiscências dos pensamentos, do físico, das vontades e nos tornar mais parecido, como disse Jesus, conversei com Mateus 5,48. Sede perfeito como vossos pais celestiais é perfeito. Então, que nós possamos atingir e levar alegria ao vosso coração, sofrido por toda a história da humanidade, Pai, sendo escravizada nos domínios de Satanás, nas coisas ruins que Satanás colocou no mundo. Te peço que proteja as pessoas que estão aqui, através deles, suas famílias e também aquelas que vão assistir depois, Pai Celeste. Esteja ela aqui ou que escute depois quando nós não estivermos ao vivo, mas que vossa palavra, vosso ensinamento possa entrar no coração, na mente, dando força, Pai, para que elas sejam filhos e filhas vossas, para que se assemelhem a vós e possa ser aquela tocha de fogo celeste dentro de casa para iluminar e proteger suas famílias. Te agradecemos, te pedimos que permaneça com cada um de nós. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Muito obrigada, minhas irmãs. Obrigada, Nete. Obrigada, Laura. Obrigada, Genilda. Obrigada a outras pessoas que estão aí, ainda não vi, mas vou ver daqui a pouco. E que nós possamos nos permanecer em linha, centrada nas palavras e na prática dos ensinamentos dos Pais Celestiais, dos verdadeiros Pais de Jesus, certo? E amanhã eu volto, mesmo tossindo. Eu disse ao Pai Celeste que não vou parar. Se era isso que a Dodói queria, né? O corpo vai sofrer, mas eu vou continuar aqui, tá certo? E com a ajuda de vocês a gente vence. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos nós.